Meu Jesus amado. Pastor Adriano, tem muitos teens aí, cara. A sala já começa pequena? Aleluia. Você está feliz? Glória a Deus. Queridos, eu como pastor dessa igreja entendo que ainda existem algumas lacunas de faixa etária que nós não estamos ainda trabalhando. Eu entendo sobre isso, peço perdão a vocês, mas eu me comprometo em dizer a vocês que nós estamos orando e nós vamos afetar todas as idades, amém? Então, desde a melhor idade até o bebezinho, a ideia é que a gente consiga falar de maneira totalmente ajustada a cada uma das idades. Se você hoje entrar dentro do nosso ministério infantil, se os tios deixarem você passar por lá, porque adulto não entra, mas se você pudesse ver, você veria ali as crianças sendo ministradas na voz delas, né, do jeito delas, de forma que elas possam compreender. Hoje mesmo nós fomos para casa depois do culto da manhã, e os meus filhos estavam falando a respeito do que eles aprenderam na aula, e nós íamos perguntando e eles respondendo. Então isso prova mesmo que eles estão aprendendo, não estão simplesmente decorando, eles entenderam o raciocínio, né, e eles estão ali podendo então ser ministrados. E nós fazemos isso também com os teens, fazemos com os jovens, com as mulheres, e a gente vai fazer com os homens também, amém? Então, peço perdão a vocês, mas a coisa está caminhando, vai dar certo. Amém? Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Nós tivemos um culto hoje pela manhã, você que esteve, sabe que de alguma forma Deus derramou algo ao nosso coração, nós fomos edificados. E eu quero fazer como eu fiz pela manhã, contando um testemunho a você. No domingo passado, pela manhã, eu ministrei, e no final do culto, nós estávamos orando, e eu tive uma nota, uma inspiração mesmo do Senhor, para que nós pudéssemos orar por pessoas que estavam afastadas, pessoas que não tinham entregue suas vidas a Jesus, pessoas que de alguma forma estavam distantes de viver aquilo que Deus tinha como desejo para a vida delas. Então nós tivemos ali alguns minutos dessa intercessão, desse clamor por essas pessoas, e um irmão me procurou muito feliz. Na verdade, na quinta-feira, ele trouxe 2 pessoas, e essas pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Amém? E ele me procurou muito feliz, dizendo: pastor, essas pessoas foram pessoas que eu orei no domingo pela manhã. E o que ele falou e contou com uma certa surpresa, foi que na segunda-feira essas pessoas fizeram contato com ele. Então ele diz: eu orei domingo de manhã, segunda-feira as pessoas me fizeram contato, e eu tive a oportunidade de trazê-las aqui na quinta-feira, e elas entregaram suas vidas a Jesus. A gente sabe que é um processo, é um trabalho, assim como é na tua vida. Mas querido, eu quero que você entenda, nenhum culto é um culto, não é um culto natural. O nosso encontro aqui trata-se de um encontro sobrenatural, onde você, com o entendimento correto, consegue entregar ao Senhor e receber do Senhor aquilo que Ele tem mesmo projetado para a tua vida. Você está comigo? Você já parou para pensar que todas as vezes que nós nos reunimos diante do Senhor, existe uma mesa posta, e você pode se servir daquilo que está sendo colocado a você, ou você pode simplesmente olhar e refutar aquilo? Amém? Então, ainda esses dias, eu não sei quem da igreja me mandou um videozinho, e um pastor fazia isso, achei bem diferente, mas ele pediu um iFood no meio do culto. Então entrou o motoboy, abriu, deu para ele a comida, e ele coloca essa comida em cima do púlpito, e ele diz: eu quis comer, eu pedi a comida chegou, mas se eu não pôr na boca, se eu não comer disso, eu não me alimento. Então ele traz isso como consequência do culto. Você pode ter saído da sua casa, tomado banho, se arrumado, passou perfume, gastou seu perfume caro, e você está aqui, mas se você não estiver inteiro, você não se alimenta daquilo que Deus, de alguma forma, deseja derramar sobre nós. Amém? Eu sei, queridos, que nós estamos, posso dizer, nacionalmente, mundialmente, nós estamos celebrando a Páscoa. E a Páscoa foi uma ideia do próprio Deus, foi não um feriado, amém? Foi Deus que projetou o feriado. Esse feriado caiu na sexta, eu falei para minha esposa: seria lindo um final de semana de 3 dias, né? Ela disse: eu acho que você ia arrumar evento para ir na igreja. Melhor não. Amém? Não, ninguém disse amém. Calma, não é 3 dias não, fica tranquilo, está tudo bem. Mas
A Páscoa foi ideia de Deus, e eu quero tocar nisso, não vou ministrar sobre isso. O Senhor me trouxe um outro tema no coração, então se você veio pensando que nós falaríamos sobre Páscoa, que eu faria uma encenação sobre Páscoa, não vai ser. Amém? Então, graças a Deus, a gente consegue ser ministrado. Se você não entende ainda o sentido da Páscoa, eu me comprometo a você, a gente falar disso numa outra ocasião, quando o Senhor, de fato, nos direcionar a isso. Mas Páscoa pode ser ministrado em toda a ceia. Amém? Amém. Glória a Deus. Com isso eu não quero diminuir, de fato, o que nós estamos celebrando. Mas, queridos, a feliz Páscoa para o Filho de Deus é andar à altura do que a Páscoa proporcionou. Sabe, eu encontrei uma pessoa, quando eu saí daqui, eu passei em um comércio. E então uma pessoa me procurou e disse, Paz. E eu não sabia muito bem quem era, eu disse, Paz. Ele disse, você é o pastor do Verbo da Vida. Eu disse, sou. Ele disse, Feliz Páscoa. Eu disse, Feliz Páscoa. Ele disse, eu e minha esposa fomos lá na igreja. Eu disse, amém. E gostamos. Eu disse, amém. Volte outras vezes. Eu vou voltar, mas se o senhor quiser vir aqui no nosso comércio também, pode vir. Eu digo, amém. Está acontecendo isso com frequência em Arujá. Amém, mas eles, muito felizes, disseram para mim, Feliz Páscoa. Eu achei muito interessante, e na mesma hora Deus ministrou ao meu coração, queridos. Uma feliz Páscoa não é uma feliz Páscoa porque alguém desejou uma feliz Páscoa. Então uma feliz Páscoa, ela é de fato feliz na minha e na sua vida, quando a gente anda à altura do que a Páscoa é. Porque talvez para uma criança, o feliz Páscoa é ganhar um chocolate. Para um adulto, para alguém que tem entendimento do que é a Páscoa, é andar à altura do que Jesus fez. Porque a Páscoa no Velho Testamento, preste atenção, a Páscoa no Velho Testamento foi um rito, foi uma festa, uma celebração que Deus instituiu como sendo a marca da libertação do povo. O povo era escravizado, o povo vivia como escravo, e então Moisés é levantado por Deus para libertar o povo é livre da morte inclusive, como sendo a última praga. E esse povo então vai para Canaã, para a terra prometida, e a instrução do próprio Deus por intermédio de Moisés é que o povo deveria fazer aquilo de geração em geração, então deveria ser ensinado acerca da Páscoa, tinha toda uma maneira de se conduzir, de como você ensinava o que era a Páscoa, não era simplesmente comer o assado, mas era ensinar, nós estamos celebrando a libertação das nossas vidas, nós estamos celebrando, estamos comemorando, o nosso povo era escravizado, querido, preste atenção, porque para nós talvez é muito difícil compreender isso, talvez para nós é difícil entender o que é ser escravo, o que é ter que fazer, mas aquele povo, eles tinham sido subjugados por muitos anos naquela escravidão, então ser livre era exatamente o que eles queriam ser, e Deus diz, vocês precisam passar isso de geração a geração. Então em Jesus celebrou a última Páscoa, ainda passando de geração a geração, não sendo ele o cordeiro, sacrificado de uma vez por todas. Então a Bíblia diz que ele foi o nosso cordeiro pascual, ele se entregou, ele foi imolado, ele se colocou nesse lugar, trazendo a nós a liberdade, a libertação, a salvação, a remissão e o perdão dos pecados. Amém? Então, queridos, a Páscoa para mim e para você é compreender que nós não somos mais escravos do pecado. Você não é escravo do teu desejo. Olha que coisa interessante. Eu desejo, eu quero. Você não é escravo do que você quer. Porque a tua carne tem uma vontade, mas a Páscoa, o Cristo ressurreto, garantiu a você poder suficiente para não ser escravo do seu desejo. Você está comigo? Amém? Então, queridos, que você possa entender mesmo, e não apenas de ano em ano, não apenas quando você vê as prateleiras dos mercados cheias de ovo, você se dá conta, chegamos na época, chegamos no dia, está aí. Não, que eu e você, ceia após ceia, culto após culto, que nós possamos estar conscientes que Jesus morreu e ressuscitou, Ele vive, Ele é real.
Amém? Hoje pela manhã eu falei um pouco a respeito de como essa consciência, essa convicção de ressurreição de Cristo Jesus nos faz andar, faz a nossa atitude, a nossa caminhada cristã ser diferente. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu quero ainda falar sobre Jesus, porque a igreja é dele, é ele que nós seguimos, ele é o centro de tudo. Amém? Mas eu quero falar a respeito de Jesus como sendo o maior exemplo. Queridos, e a Bíblia deixa claro que assim como Jesus se portou, a nossa maior referência, já falamos isso outras vezes, a tua maior referência não é o seu eu do passado, é Jesus Cristo. Amém? Então eu sei que quando você olha para o teu eu do passado, você vê progresso na tua vida, você vê avanço. Mas talvez se você só olhar para o teu eu do passado, você vai estar satisfeito com quem você é hoje. Quando na verdade, se você olhar para Jesus, você diz, eu melhorei, mas tenho o que melhorar. Eu estou melhorzinho, como diz o mineiro, eu estou melhorzinho. Mas eu preciso avançar mais. Eu preciso ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E esse é o nosso intuito, querido. Vir à igreja é te fazer ser cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Só que olha que coisa interessante. Olha o que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso de número 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Feche os teus olhos. Papai, nós te damos graças. Obrigado pelo privilégio de sermos tua família, sermos o teu corpo, estarmos reunidos aqui em teu nome, entregando ao Senhor o nosso culto racional. Eu te dou graças, Pai, porque a tua palavra diz que a tua unção, ela se manifesta em nosso meio, e ela é responsável por despedaçar julgos, sofismas, orgulho, mentiras, engano. Então eu declaro em nome de Jesus que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós abrimos o nosso coração para receber a boa semente da tua palavra, a tua incorruptível palavra, poderosa palavra, infalível palavra, ela que tem poder de moldar o nosso caráter, de mudar a nossa maneira de pensar, de moldar a intenção do nosso coração. É diante dela que nós estamos, e nós queremos sim nos submeter a ela. Entendemos sim que existe do Senhor instrução para nós essa noite, e nós queremos, Pai, semear essa palavra no nosso coração, e eu declaro frutificação de tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Queridos, o texto em que eu li, a Bíblia, o apóstolo Paulo está falando a respeito de Jesus, como sendo, já está aí, pois bem, aí não sei, eu fico perguntando para o Senhor, que Ele gosta de fazer isso comigo, amém? Você vem para a igreja cheio da ideia de vamos ouvir sobre a Páscoa, e Deus vai ministrar sobre generosidade a nós. Amém, amém, glória a Deus, 3 améns, não tem problema não. Pastor, eu já participei de culto assim, eu sei, queridos, nada quer dizer que um culto é igual ao outro, não. Amém. Eu só preciso que você esteja com seu coração aberto para receber a boa semente da palavra. Quando nós olhamos para Jesus, queridos, é claro, é evidente que Jesus foi nosso maior exemplo de generosidade. E eu acredito que o maior exemplo disso se deu em entregar a própria vida. Se entregar a própria vida por amor não é o maior exemplo, eu não sei o que é. Então a Bíblia deixa claro que Jesus esteve entre nós, e o texto em que eu li, a Bíblia diz que Ele se fez pobre. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Você pode repetir assim comigo? Ele era rico, mas se fez pobre por amor a mim. Amém? A Bíblia diz então que Jesus se fez pobre. Eu tive que responder, deixa eu abrir um particular com vocês.
Nós fomos para a reunião lá em Campina Grande, e então o pastor William, que hoje inclusive é aniversário dele, amo você, lindão, parabéns. Ele nos convidou para fazer 60 minutos, nós tínhamos que falar algo ali, gravar, e ele vai soltar isso pelo Rema aí em algum momento. Mas o tema que ele me deu foi, ministra aí, que Jesus não era pobre. Eu disse, ok. Falei, eu sei que Jesus não era pobre, mas eu caí na besteira de estudar. Eu tinha o que falar, e calma que você vai entender. Quando eu fui estudar, eu comecei a pensar assim, mas eu preciso de muitas coisas para poder dizer que Jesus não era pobre. E aí eu comecei a dar uma bugada, porque eu falei, eu não vou conseguir falar que Jesus não era pobre em 60 segundos. E aí, de fato, a gente foi conversando, e eu fui entendendo, eu falei, não, eu já sei o que eu vou fazer. Então eu falei, daqui a pouco sai esse vídeo, você vê se deu bom ou não deu, vai estar lá. Mas o que eu quero dizer a vocês, queridos, Jesus, quando você estuda, Jesus não era pobre. Ele não foi pobre. Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele foi próspero, ele foi suprido, ele pôde fazer por pessoas, e eu quero que você entenda, porque talvez nós vamos associar, preste atenção, talvez criamos em nós a ideia de que alguém rico é alguém que tem muitos bens. Só que nós vamos ver pela palavra de Deus que você não é rico medido pelo que você tem, você é rico medido pelo que você dá. Então nós atribuímos a fé a essa condição de se eu creio, eu tenho. Mas a fé verdadeira diz, se eu tenho, eu dou. Amém? Então quando eu olho para Jesus, eu vejo um Jesus que não passou por problemas, ou por dificuldades, por necessidades, pelo contrário. Ele alimentou multidões, o dinheiro não compraria, mas Jesus diz, calma, a gente vai dar um jeito, o que tem? Então Jesus, quando precisou pagar o imposto, ele teve na boca do peixe. Preste atenção, porque nós não estamos falando de um Jesus pobre, embora o texto diga que ele, sendo rico, se fez pobre. Ele se fez pobre porque ele se colocou no meu e no seu lugar, de miséria, de pobreza, de alguém que era escravo do pecado. Então foi nessa condição que Jesus colocou. Ele se colocou nessa condição de humano. Queridos, para alguém que é Deus, ser humano é humilhação. Mas pastor, eu fiz cirurgia, eu estou lindo, eu estou linda. Nós estamos falando, queridos, de um Jesus ressurreto, que quando precisa entrar em um cômodo, ele não abre a porta, ele passa pela parede. Nós estamos falando de um Jesus agora num corpo glorificado, mas que enquanto esteve nessa terra, ele teve o mesmo corpo que eu e você. A Bíblia diz que esse corpo é o corpo da humilhação. É o corpo que se corrompe de dia a dia. E ele diz, mas o nosso homem interior, esse se renova de dia a dia. Então o apóstolo Paulo vem falando, esse corpo é isso aí, ele vai envelhecer. A Bíblia diz que Abraão olhava para o corpo dele e não considerava, ele não levava em conta. Não quer dizer que ele não envelhecia, porque a gente pode achar que Abraão, ele tinha um botox divino, em que ele olhava no reflexo da água e, uau, não tinha ruga. Não era isso. A Bíblia diz que ele olhava para o corpo dele e não levava em consideração. Estava lá, a ruga estava lá. Balançava o braço e ele percebia que estava balançando mais que o normal. Você está aqui? Então preste atenção, porque o texto está falando que Jesus se colocou nessa condição, porque ele se humilhou, se fazendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, enquanto esteve nesse lugar, demonstrou a nós como deveríamos viver. Ele veio se entregar, ele veio com uma missão, ele veio com um propósito, e ele executou o propósito de vida dele. Mas enquanto ele esteve nessa terra, com a finalidade de nos salvar, ele foi mostrando que por onde se passa é possível causar a diferença. E querido, generosidade está totalmente ligada. Aonde você passa, pessoas precisam ser afetadas pelo que você carrega. Jesus, por onde passou, ele pôde ser a diferença na vida de alguém. Então ser generoso é a mesma coisa. É onde você está, você poder demonstrar aquilo que tem em você.
Porque talvez quando a gente fala de generosidade, a gente está falando de recurso, de dinheiro, e não é. Porque talvez, preste atenção, queridos, preste atenção, porque generosidade é algo que precisa sair do teu coração. Talvez você tenha dinheiro para comprar um bolo e mandar para alguém. Você compra o bolo e manda para essa pessoa, e isso não é generosidade. Porque o dinheiro para você, talvez generosidade para você é você fazer o bolo. Você não está entendendo. Então a Bíblia vai deixar claro, queridos, preste atenção, porque olha a frase que eu... Qual foi a última vez que você abençoou uma pessoa, trouxe alívio, uma palavra de ânimo ou um consolo para alguém? Se Deus é generoso, nós também devemos ser. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito sem esperar nenhum retorno. A Camila falou aqui, queridos, Jesus morreu por todos que estão aqui nesse lugar. Mas Ele morreu por todos que também se reúnem no Conselho de Ateus do Mundo. Então assim, a generosidade de Jesus não estava atrelada a eles vão me aceitar, eles vão me obedecer, eles vão me amar. Não. Jesus, Ele se amou, Ele se doou, Ele se deu, não esperando. Embora Ele pagou o preço querendo. A Bíblia diz que a salvação é para todos. Mas você não vai ver Jesus obrigando ninguém a aceitá-lo. Então entender, queridos, preste atenção. Porque a generosidade na vida de um cristão, ela está totalmente atrelada a entender quem te resgatou. É quase que uma dívida por entender quem você é hoje. Eu estava pensando a respeito disso. Como eu posso? A Bíblia diz que existem generosidades, existem condutas que nós estamos fazendo para o próprio Senhor. Então a tua obediência para o Senhor é a tua vida, é a tua entrega, é a tua maneira de amar ao Senhor. Está comigo? Só que como a Camila também falou, queridos, o Evangelho não é sobre o seu umbigo. O Evangelho não é sobre você e você. O Evangelho é sobre você e a pessoinha do seu lado. Então tudo o que eu faço para o Senhor, não existe um Deus que recebe, preste atenção nisso. Não existe um Deus que estende a mão e recebe. Não existe um Deus que te abraça, não existe um Deus que come o bolo, não existe um Deus que... Não. Existe um Deus que recebe, porque isso partiu do teu coração, mas quando isso é feito a alguém. Então generosidade sempre, sempre, sempre estará relacionada ao que você faz por alguém. Então, no capítulo 25 de Mateus, a Camila leu aqui, que quando chegar diante do Senhor, no juízo final, Ele diz, Ele vai colocar um à sua direita, outro à sua esquerda, e Ele diz, a maneira como nós fizemos, não foi isso que ela disse? Abre comigo, por favor, Mateus 25. A partir do 31, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono a sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porém as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome? E lhe demos o que comer, ou com sede lhe demos o que de beber?
E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro, e os hospedamos, ou nu, e os vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso, e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Queridos, deixa eu ler uma coisa para você. Você não precisa abrir. Mas olha o que a Bíblia diz. Em 2 Timóteo, no capítulo 3. Versos de número 1 a 5, diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe desses também. A Bíblia está dizendo, querido, e aqui eu gosto de te fazer lembrar, a carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo não era algo lido nas praças, para pessoas que não estavam dentro da igreja. As cartas eram lidas na igreja. Então o apóstolo Paulo, ele está dando uma recomendação para ser lido na igreja. E você viu de quem ele está falando? Oi, está dando para ouvir aí? Então ele está falando que dentro da igreja é possível que exista egoístas. Mas isso era lá, querido, na igreja dele, né? Não, eu não tinha nem necessidade de estar falando isso em nosso meio aqui. Mas eu sei que você é maduro, você vai pensar, poxa, deve ser para uma única pessoa sentada nesse lugar, eu estou tendo que me dar esse papelão de ouvir isso. Mas eu conto com a sua maturidade, amém? Então o texto está dizendo, porque serão egoístas, serão avarentos, serão orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha o que o texto, o que a palavra avarento quer dizer no original. Aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Sovina, que ou quem não é generoso. Você está aqui? Pastor, qual é a cura para a avareza? A generosidade. Pastor, você pode fazer uma oração, porque eu quero ser curado da avareza? Não tem oração. A oração é generosidade, é atitude. Então é você ser apegado e você desapegar. E treinar o seu coração para isso. Agora preste atenção, porque como foi dito aqui, queridos, quando a Bíblia vai nos ensinar acerca de não ter dois senhores, de fato existem muitas coisas que podem estar ocupando o nosso coração, mas a Bíblia sempre deixou claro de como o dinheiro, ele poderia estar nesse lugar. E a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois há de amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Então ele diz, não tem como o seu coração ser ocupado não tem dois tronos, tem um único trono, um único rei, um único governador. E aí Jesus está dizendo, pode ser que seja o dinheiro. E ele diz, ninguém pode servir a Mamon, ninguém pode servir as riquezas, ninguém pode estar nesse lugar onde as riquezas o possuem. Jesus abriu mão de quem ele era, por amor a mim e a você. Se eu e você não abrirmos mão da nossa reputação, daquilo que talvez nós estamos mesmo envaidecidos, a gente não vai afetar pessoas que precisam ser afetadas por nós. Então eu fico pensando, quantas pessoas eu e você hoje estamos convivendo, elas estão no nosso círculo de amizade, de convívio, e talvez elas não estão sendo afetadas por Deus, porque eu e você não estamos sendo generosos à altura. E aí de novo você pode pensar, mas pastor, o que eu preciso fazer? A generosidade é uma oferta? A generosidade é um bolo? Não.
Talvez a generosidade seja você parar e ouvir ela, interessada no que ela está dizendo. Porque foi o que Jesus fez. Queridos, quando as pessoas vinham até Jesus, Jesus queria saber. Se Jesus fosse alguém que não fosse generoso em amar as pessoas, seria uma coisa meio, tá bom, acabou, volta. Não. Jesus tinha uma missão, vai para a casa de Jairo, vamos. Então vamos para a casa de Jairo. No meio do caminho, a multidão, uma mulher o aperta. Ele sabia que tinha saído virtude dele, ele sabia que tinha sido curado. Ele podia simplesmente seguir, mas Jesus para tudo. E ele diz, quem me tocou? Os discípulos disseram, Jesus, não tem nem como, olha o tanto de gente que tem aqui. Ele diz, não, alguém me tocou diferente. Quem foi? E eu acho de uma coragem, essa mulher, eu quero chegar lá e dar parabéns para ela. Ela teve a coragem de enfrentar todos os desafios. E não teve problema de diante do mestre dizer, fui eu. A gente está falando de uma época onde mulher não tinha vez, não tinha voz. Então Jesus vem e diz, foi você, a tua fé te salvou, você está curada. Mas então Jesus estava ali o tempo todo, eu vou na tua casa, não tem problema, a gente vai lá, ora com a filha de Jairo, a gente fala com o centurião. Jesus estava o tempo todo ali, se relacionando com as pessoas, sendo generosos com ela. Aí eu te pergunto, no seu convívio, no seu dia a dia, como por intermédio da generosidade, as pessoas estão vendo Jesus? Como? Vai, pensa aí. Como Jesus está sendo evidenciado através de você, por intermédio da generosidade? Porque talvez você debruça, você tira um tempo da tua vida para ouvir alguém, você tem tempo de qualidade com as pessoas, você investe na vida delas, você paga alguma coisa para elas. Como? Como de alguma forma Deus tem sido evidenciado por seu intermédio? Você está aqui? Então a Bíblia diz, queridos, que nos últimos dias as pessoas elas seriam egoístas, elas seriam avarentas. O mundo caminha para esse lugar, porque você há de convir comigo que embora essa carta ela não seja escrita para um mundo, essas pessoas dentro da igreja é o reflexo do que o mundo está vivendo, porque elas não se deixaram ser transformadas por Jesus Cristo. Então quando essas pessoas ainda andando em suas carnalidades, elas estão no meio da igreja, Paulo está corrigindo essas pessoas, dizendo que aquela, uma vez que você está em Cristo Jesus, aquela não é a maneira correta de viver. Você está aqui? Você está entendendo alguma coisa? Queridos, não tem como, eu e você vamos abrir as portas, eu e você precisamos provar de mais, precisamos provar de milagres em muitas áreas da nossa vida, e talvez nós não estamos provando, porque nós não estamos dando ao Senhor ferramenta, semente para que isso seja verdadeiro. Atos no capítulo 20, verso número 35, diz assim, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Você pode repetir assim comigo, há maior felicidade em dar do que receber. Queridos, essa é uma verdade do Evangelho. Foi o próprio Jesus que disse isso. Agora, se eu não estou nesse lugar onde eu tenho alegria em dar, eu preciso rever o meu conceito de Evangelho. Porque não tem como ser um filho de Deus, olhando para um Pai generoso e não andar à altura do que Ele é. Você está aqui? Então é pensar mesmo a respeito de como eu posso ser a expressão da generosidade de Deus para as pessoas. E queridos, muitas vezes nós estamos atribuindo, e esse talvez seja um erro, nós precisamos entender que somos guiados pelo Senhor, porque talvez você pense que ser generoso é somente ajudar o necessitado.
Ser generoso é você, então, dar uma cesta básica, é você levar cobertor. Então, pastor, eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que que bom que você faz. Mas a generosidade, estar nesse lugar onde você obedece ao Senhor, é muitas vezes mostrar para alguém ao seu lado. Talvez a necessidade não é uma cesta básica, não é um cobertor. Mas talvez é um abraço, talvez é uma oferta. Talvez são palavras de ânimo. Talvez é você dizer para ela, queridos, eu estava com você no meu coração, vamos tirar um tempo juntos para orar? Uau! Queridos, preste atenção, porque talvez a gente pense que esse egoísmo, ou essa avareza, ela vai vir transvestida de uma coisa que a gente, não pastor, se eu estivesse sendo egoísta, eu estaria percebendo. Será? Será que você já não está nesse lugar de egoísmo, porque talvez você não tenha tempo para mais nada, você só fica enfiado no seu trabalho, fazendo aquilo que você faz? Quando você cuida só de você, e só tem tempo para as suas coisas, querido, de alguma forma, você está perdendo a oportunidade de afetar a vida de outros. Jesus disse, Provérbios 11, 25 diz, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então o texto está dizendo que aquilo que você faz pelos outros, você recebe do Senhor. A Bíblia diz em Coríntios, que aquele que dá semente ao que semeia, recebe do Senhor semente. Então eu fico imaginando como eu e você precisamos amadurecer, como nós precisamos. E eu creio de verdade que assim como fé, ela pode ser aumentada e deve ser aumentada. A Bíblia diz e fala sobre uma fé não fingida, sobre o aumento da fé, uma fé forte. Eu e você podemos entender que generosidade acompanha a medida da nossa fé. Você está aqui? Aleluia. Eu sei, parece estranho, queridos, a gente falar sobre isso numa igreja. Eu vejo tanta generosidade em nosso meio. Essa igreja é fruto da nossa generosidade. E aí pode parecer estranho, pastor, por que Deus quer falar isso conosco? Por que a gente está ouvindo essas coisas se a gente se doou? A gente em tão pouco tempo fez tudo o que fez, querido, eu não sei, vai perguntar para o Senhor, vai sondar teu coração, eu não sei. Eu só quero e preciso ser fiel à instrução que Ele está nos dando. Eu preciso que você entenda, nunca é tempo de parar, pelo contrário, é tempo de avançar, é tempo de entender mesmo, estar sensível para entender, Senhor, onde eu preciso crescer, porque talvez você malhou demais esse braço, e esse braço está fraco, então Deus quer que você cresça com Ele. Então é entender mesmo, porque existem pessoas talvez que elas estão abertas, queridos, preste atenção, talvez existem pessoas que estão abertas a receber a boa semente da palavra, elas estão sedentas, mas talvez elas nunca tiveram coragem de te perguntar, coragem de ir até você, mas se você estiver sensível, entendendo, que é possível ser generoso onde quer que você esteja, em um dado momento, você vai parar, ainda que seu dinheiro custe, ainda que suas horas custem, te dê dinheiro, retorno, você vai parar e tentar entender, eu preciso ser resposta para essa pessoa, eu preciso ser alívio para essa pessoa, eu preciso ser para ela aquilo que Deus deseja manifestar na vida dela, agora, hoje. Então, queridos, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos assim, o mundo tem um ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se não tem muita farinha, você imagina se a viúva de Sarepta tivesse pensado assim? Tinha pouca farinha. O profeta chega para ela, a Bíblia diz que não chovia, o profeta estava na caverna, se alimentava com corvos, tinha ali o riacho. Então o rio seca, e Deus diz para ela, eu ordenei uma viúva para te atender. Quando ele chega lá, a viúva, poderíamos pensar naturalmente, uma mulher que deixou muita herança, muitas coisas foram deixadas. Isso quebra todo o argumento, porque generosidade não está ligada a ter muito. Generosidade é uma condição do teu coração. Então a viúva, ela encontra com o homem de Deus pede água para ela.
E depois pede comida, ela diz: o que eu tenho vai dar para mim e para o meu filho. Agora, sabe uma coisa, eu não sei se você já percebeu isso. Eu já vi isso em alguns lugares. Se você vai em uma comunidade, e você talvez dá para uma criança uma pipoca, aquela criança, ela vai dividir com outros. Mas se você for em um lugar de pessoas mais ricas, crianças mais ricas, e você der uma pipoca, talvez ela vai se esconder para comer. Eu não sei como você ouve isso, mas eu já vi isso acontecendo. E talvez existem pessoas aqui que atestam o que eu estou dizendo. Então eu consigo entender que talvez aquele que não tinha nada, quando recebe, entende que ele pode dividir. E é perigoso quando você ama demais aquilo que você está vivendo. É perigoso demais quando você ama demais os bens que Deus tem colocado na sua mão. É perigoso. Então nós precisamos estar nesse lugar. Diz que coração de mãe sempre cabe mais um. Mas a gente não está achando mais essas mães que cabe mais um, não. Acabou, as mães cabia mais um, acabou. As mães, elas têm um único filho, não cabe mais ninguém, não entra mais ninguém aqui. Está fechado, o mundo está difícil. Não... Cadê? As mães tinham 9, 8, 10 filhos. E vem, bota mais água no feijão. Acabou. Não tem mais essa de água no feijão, é o feijãozinho que tem. Então as pessoas, queridos, prestem atenção. Porque as pessoas hoje, elas pararam de ser hospitaleiras. Elas já não recebem mais as pessoas em suas casas. Isso é reflexo da falta de generosidade. Porque a Bíblia diz que a característica de um homem de Deus é a hospitalidade. Talvez nós vamos chegar aqui e lá no céu Deus vai perguntar. Que quando eu estava nu me vestiu e quando eu precisava de hospedagem, Deus vai falar: na sua casa ninguém nunca hospedou não. Porque a gente talvez se encheu dessa ideia: pastor, a minha casa é o meu reduto, a minha casa não pode, energia, e a atmosfera, e a energia do mal. Aí parece que todo mal é mais forte do que quem habita em você. Não, pastor, porque eu não sei a energia que a pessoa carrega. Deveria saber qual é a energia na tua casa. Porque se você está com medo de alguém na tua casa prejudicar o ambiente da tua casa, meu amigo, vá se fortalecer no Senhor. Então, assim, são características de alguém. A Bíblia fala a respeito do homem que foi abatido, do samaritano, foi encontrado, queridos, apanhado, roubado. Então a Bíblia diz que passa um sacerdote, passa do outro lado da rua. Uau, passa o levita vai ajudar, do outro lado da rua. Quem vem lá? O samaritano. O que dá para esperar de um samaritano? Espera nada, o samaritano vai ajudar. Opa, não só ajudou, como levou para a estrebaria, pagou, e disse que ele tiver de despejo aí, eu seguro. É mais fácil passar do outro lado da rua, né? E aí a gente passa para o outro lado da rua e diz: oh, glória a Deus, Deus há de cuidar dele. E aí a gente está orgulhoso, porque eu orei por ele, pastor. Oraçãozinha fedida. Queridos, nós precisamos estar nesse lugar onde a gente arregaça a manga e faz. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi há um tempo atrás, de um homem que estava na Cracolândia. Eu já contei isso para vocês. O homem estava na Cracolândia, e ele estava lá, e todo mundo que passava naquele lugar, falava para ele: Jesus te ama. E ele dizia: eu sei. E a pessoa ia embora. Passava outro e dizia: Jesus te ama. E ele dizia: eu sei. Foi embora. E diz que veio um homem, ajoelhou do lado dele, sentou do lado dele, começou a conversar com ele, disse: cara, Jesus quer tirar você dessa vida. E ele disse: eu sei. Ele disse: não, você sabe, mas não está entendendo. E diz que o homem começa a gastar mais tempo com ele, conversando com ele. E aquele homem chama a atenção dele e começa ali a conversar. Mas aquele homem pensou que ele era mais um, que estava ali para talvez cumprir um protocolo. E então ele estava tomando um sorvete.
Ele pega esse sorvete, vira para o homem que estava ali com ele e diz: você está disposto mesmo a me amar? Ele disse: está. Então tá, continua tomando meu sorvete. Na hora aquele homem pega o sorvete, põe na boca, gruda tudo e puxa só o palito e entrega para ele. O homem começa a chorar copiosamente e diz: eu vou com você. Não, é que eu tenho Desculpa que tem gente que se eu faço isso desculpa. Mas eu gostaria de conhecer quem é você. Talvez a gente possa brincar um pouquinho. Mas você consegue entender? Então não se trata de talvez chegar nessa pessoa e dizer: eu pago um caminhão de sorvete para você. Não é um caminhão de sorvete. Preste atenção, não é o que o seu dinheiro pode comprar, é o que você pode ser. Queridos, preste atenção nisso, isso me buga de um jeito. 1 Coríntios 13, a Bíblia diz: ainda que você pegue todos os seus bens. Uau, peraí. Mas pastor, não foi o que o jovem rico refutou? Jesus o disse para ele: venda tudo, dê aos pobres e me siga, e ele se ausentou. Então parece o outro lado. A gente está falando de um jovem rico que vendeu. A gente está falando de um jovem rico que deu. O texto continua: ainda que você pegue todos os seus bens, venda e dê aos pobres. E o texto continua: se não tiver amor, de nada valeu. Então não é generosidade onde para você, queridos, talvez você está numa situação de vida que 2.000 já não é mais dinheiro, que 10.000 já não é mais dinheiro, que 50.000 já não é mais dinheiro. E glória a Deus pela sua vida. Só que você entenda, se 50.000 para você já não é mais dinheiro, generosidade vai ter que estar acima disso. A generosidade é sempre algo que custa. A generosidade, ela precisa te custar, porque ela vem do teu coração. Ela precisa mudar, ela precisa mexer com você. Não é o que sobra. E queridos, eu acho o máximo da maturidade o que Davi fez. A Bíblia diz que Davi tinha os soldados dele. E que delícia ter soldados leais a você. Eu tenho os meus, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Davi dá uma sussurrada. Ele sussurra: quem me dera. Aquele sussurro não é talvez como alguns fazem, sabe? De gritar a necessidade. Davi fez: puxa, quem me dera eu pudesse beber das águas, das fontes de Belém. Foi o suficiente. Ele tinha poder para chamar os soldados e falar: eu tenho uma missão para vocês. Sim, Senhor. Eu quero que vocês atravessem o exército filisteu. Não, ele sussurrou. A lealdade daqueles homens disseram: vamos buscar água para ele? Vamos. Então eles atravessam o exército inimigo, os filisteus. Eles vão até o poço, eles pegam a água do poço de Belém, chegam para Davi e dizem: Davi? E eu fico imaginando que não existia o orgulho neles não. Sabe, conta você, conta. Não, conta você. Vai, nós três, de jogral. Davi, a gente, não. Então eles chegam para Davi e diz: rei, o Senhor desejou, a água está aqui. E é isso que eu acho assim, queridos, a gente precisa crescer muito, a gente precisa amadurecer muito, porque talvez você está pedindo coisas para o Senhor. Eu já falei: Senhor, eu preciso de um recurso. Quantos de nós temos coragem, depois que o recurso chega, você perguntar para o Senhor: esse ainda é o meu recurso ou eu passo para frente? Porque foi o que Davi fez. Davi, quando chegou, ele pega aquela água, embora ele tivesse desejado, ele diz: eu não posso beber dessa água, ela custa o preço do sangue dos meus soldados. E então ele derrama para o Senhor. Aí eu fico pensando, é muita maturidade de Davi e muita maturidade dos 3 soldados leais. Porque talvez hoje se dê um presente para o pastor. O pastor não postou, você está chateado até hoje, porque ele não postou. Você imagina se eu derramo?
está aqui. Então, de alguma forma, eu e você precisamos amadurecer e entender: se eu sou do Senhor e tudo que é meu, foi o Senhor quem me deu, continua sendo dele, porque eu sou dele. Então, um recurso que chega às tuas mãos, algo que chega até às tuas mãos, você tem que perguntar: Senhor, isso é meu? Isso é para mim? Ou eu sou passagem para alguém? Talvez Deus está dando a você porque você é o acesso a outra pessoa, e quem te deu não conhecia. Agora é preciso ser maduro para isso. É preciso entender: eu preciso ser generoso como Jesus foi. Queridos, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, ele fala das igrejas, ou da igreja que soube da ajuda, as igrejas da Macedônia. E ele fala da mais extrema pobreza. Ele não fala de uma igreja rica, ele não fala de uma igreja cheia de recursos. Ele diz: eles fizeram questão, eles nos suplicaram para participar da ajuda aos santos. Então, eu já falei isso para vocês, assim, existem talvez 3 tipos de pessoas. Existe o indiferente, onde o indiferente diz: o que é meu é meu e o que é seu. Cada um trabalhou, eu acredito na meritocracia, e eu trabalhei, a Bíblia mesmo diz, eu gosto disso, né? Gente que fala da meritocracia, ela diz, porque a Bíblia diz que aquele que trabalha, que come do alimento, então eu trabalhei, eu estou aqui no meu direito, e ok. Então é meu, é seu e boas. O avarento diz: é meu, mas o que é seu pode ser meu também. Então o avarento está nesse lugar. A Bíblia fala em Provérbios que a sanguessuga tem 2 filhas, é a Dá. Então a Bíblia fala que existe um sanguessuga, que ele só quer estar nessa posição: dá para mim. Nossa, eu me lembro de um exemplo que eu ouvi de um primo meu que foi visitar a casa de um amigo, e o meu tio tinha conversado com ele: a gente vai lá e você não pede nada, não fala nada, seja educado. Ele disse: tá bom, pai. Ele chegou na casa, ele olhou a casa do homem, ele fez: ai, que vontade de beber um líquido azul. E tinha uma garrafa com líquido azul bem pertinho dele. Alguns filhos de Deus estão desse jeito. Você talvez olha para um irmão mais abastado financeiramente na igreja, e você de maneira ridícula chega perto dele dizendo: ai, porque eu tenho um boleto para pagar. Faz isso não, é feio. Nós não somos uma igreja que pede nada a ninguém. Você não é um pedinte. Você não é um pedinte. Você está aqui? Eu esqueci o que eu estava falando. Pronto, exato. E o generoso, obrigado, ela está prestando atenção, obrigado, amor. Depois de tantos anos de casado, pode ser que ela não quisesse fazer ouvindo, né? Brincando. Vamos fazer 17 anos de casado. Eu sei que te surpreende, porque é um rostinho tão jovem assim. Dela, o meu não, dela. Mas o generoso, ele vai dizer assim: o que é meu, mas pode ser seu também. Queridos, eu e você precisamos crescer em generosidade. Eu me lembro de algo que eu ouvi da Ana Paula Valadão, que mexeu demais comigo. E ela disse: todas as vezes que eu estou gostando muito de uma coisa, eu dou. Por quê? Eu não quero correr o risco daquilo ter o meu coração. Eu confesso a você que depois que eu ouvi isso, eu pondero sempre, para não ter a coisa muito dentro do meu coração. Eu ganhei umas coisas bem legais esses dias. E eu fico: Senhor, o Senhor é o centro do meu coração. Alguém precisa tomar um remédio, é isso? Eu quero crer que é isso, que não é o pastor que falou demais, é isso? Não, pastor, que eu boto aqui quando dá os seus minutos. Mas você está entendendo? Queridos, você precisa estar nesse lugar onde Deus pode contar com você. Eu me lembro de uma conferência em que eu estava em Águas de Lindóia, e eu estava na mesa, passando por algumas coisas. Então um homem atravessou o auditório, ele foi até a minha mesa e ele disse: eu não te conheço, eu não sei o teu nome, mas Deus pediu para que eu viesse aqui.
E ele falou: eu estou envergonhado porque é tudo que eu tenho no meu bolso. Ele pegou R$20, deu na minha mão e disse: Deus manda te dizer que nada nunca vai faltar. Se ele, pastor, com R$20 ele fala isso, não tinha que ser para cima de 1.000, quem disse? Queridos, existem pessoas que estão orando, e tudo que elas precisam é ouvir a resposta de Deus, e Deus está contando com você para ser essa resposta, mas porque você não entendeu que pode fazer, porque Ele é a sua fonte. Queridos, nós temos nessa igreja pessoas muito generosas. Eu vou falar assim, nós temos uma família aqui que ia perder a casa própria, porque atrasou as prestações. Uma outra família soube disso, foi lá e quitou as prestações atrasadas, deixou em dia e hoje está tudo regular. Nós temos uma outra que estava mal nos seus aluguéis, veio uma outra família e custeou aquilo. Então nós não somos uma igreja que não estamos andando à altura, mas eu quero que você entenda que se de alguma forma Deus comunica isso ao nosso coração, é porque dá para ir mais, é porque dá para ser mais excelente, dá para ser melhor. A Bíblia diz, deixa eu abrir com você, a Bíblia fala em 2 Coríntios, deixa eu abrir, eu já estou acabando, tá? 2 Coríntios no capítulo 9, a partir do verso número 6, diz: isto afirma, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Põe para mim, por favor, ao 11 isso. Enriquecendo-vos em tudo para toda, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. O pastor Carlos Eduardo me mandou um vídeo esses dias de uma menina que vende coisas na rua, uma adolescente, e ele mandou para mim porque o vídeo que ela tinha feito, ela disse: nem todos os dias que eu vou para a rua eu vendo, e quando eu não vendo eu decido dar. E então ela gravou, depois de cada pessoa que ela dava, ela não gravou ela dando, mas ela gravava a reação dela, e ela dizia, assim, em uma das reações ela estava chorando, e ela dizia: eu estou tão feliz porque eu acabei de dar o bolo para uma senhorinha. Se você não tomar cuidado, você entra nessa condição, e eu quero falar a você, talvez, que é aluno do Rema. Talvez você está muito feliz porque alguém está pagando o teu rema, e glória a Deus, eu sei que foi a resposta de Deus, porque Deus precisa que você entenda quem Ele é, você precisa crescer em Deus. Mas eu me lembro como uma conversa que eu tive em Guarulhos com um homem lá, mudou um pouco a minha imagem, a minha maneira de pensar, porque ele disse: pastor, eu comecei a fazer o rema, e eu não tinha condições e começaram a pagar o nosso rema, e eu fiquei muito feliz, comecei a aprender a palavra, e ele disse, eu conversei com a minha esposa, eu disse: amor, eu estou muito feliz, porque a gente está podendo viver o que estamos vivendo, por conta dessa pessoa que paga o nosso rema. E então ele disse para ela: amor, eu me comprometo com você, em ser essa pessoa para outra pessoa. Então ele disse: pastor, nós decidimos no nosso coração, a nossa situação mudou, eu não quis interromper a semeadura daquela mulher na minha vida, mas eu comecei a pagar o rema de outras duas pessoas. Se você não tomar cuidado, você se coloca nessa posição onde é gostoso receber. Mas querido,
Quem está semeando vai ter colheita. Você precisa também semear. Uma das coisas que o ministério mais fala a respeito dos missionários é: missionário que não semeia na vida de outros missionários, está fechando a sua fonte. Você está comigo? Queridos, e é uma coisa que precisa ser tão normal para nós. E assim, quando você é essa pessoa, você começa a receber coisas de outros. Eu estava na padaria com a Clara, sentei em um lugar, não tinha ninguém. Presta atenção nisso. E então a Clara falou, e eu pensei que não tinha ninguém ouvido. Ela disse que queria melancia. Tinha melancia, ela fez igual meu primo, com o líquido azul. Tinha melancia, mas ia atrapalhar a refeição, estava próximo. Eu disse: Clara, depois a gente come. Ela fez muito baixinho, virado para mim. Mas então chegou um senhor, e a hora que o senhor chegou, eu saí do lugar, tirei a Clara e disse: ó, senta aqui com a sua esposa. E queridos, tinha outros lugares, mas ali era melhor para eles. Foi por isso que eu sentei ali. Então eu saí e disse: pode sentar aqui. E saí com a Clara. Eu estou na mesa com a Clara, vem a atendente com um pouquinho de maçã e diz: ó, maçã não, melancia, dá para ela. Você pode dizer: que coisa besta, pastor. Não é. Entenda, todas as vezes que você se colocar sendo generoso, amando alguém, Deus dá um jeito de fazer com que você desfrute do que você está fazendo. Eu sempre penso a respeito disso. Jó passou por tudo o que passou. A Bíblia não colocou alguns versículos lá como frases de coaching, não, querido. Não são frases de... A Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, a sorte dele foi mudada. Então talvez você já tenha ouvido outras vezes: patrocine o sonho de alguém e veja Deus patrocinando o teu. Faça por alguém e veja Deus fazendo por você. Agora, queridos, preste atenção, porque eu tenho essa nota para dizer a você. Talvez você está em uma posição onde você está bem financeiramente, ou já esteve bem financeiramente, e você sempre esteve na ponta de fazer por alguém. E eu percebo que muitas pessoas, elas são pegas no orgulho quando chega a vez delas de receber. E é uma coisa que talvez você precisa ser tratado. Talvez estar numa condição onde você precisa receber de alguém é tratar o seu orgulho, porque Deus tem a maneira dele de atingir a sua vida. Então eu sei, é maravilhoso estar na ponta do dar, mas deixe outras pessoas estar também na ponta do dar, abençoando a sua vida. Não é sempre a você que faz por alguém, querido. E preste atenção, porque quando nós estamos falando assim, não é você pensando: poxa, fulano que está nesse culto, que bom que ele está, porque ele vai poder ser generoso com a minha vida. Você está pensando errado de novo. Não é sobre alguém ser generoso com você, é sobre você ser generoso com alguém. E talvez Deus tenha colocado algumas coisas no teu coração. Chega de pagar um boleto para alguém, ou ir tomar um café com alguém, dar um tempo seu para alguém, orar por alguém. Você está entendendo alguma coisa? Então, querido, se Jesus foi o maior exemplo da generosidade a mim e a você, o meu filho, ele só é parecido comigo quando ele faz coisas que eu sou e faço. Você está aqui? Então quando que a gente diz que um filho é parecido com o pai? Quando ele é parecido na fisionomia, no jeito, no que faz. Como que você é parecido com Jesus? Você entregou a vida a ele e seu rosto não mudou. A gente já viu algumas simulações de como era Jesus e você não parece com ele. Então eu vou me parecer com Jesus à medida que eu caminho como ele caminhou. Você entendeu alguma coisa? A Bíblia diz que eu e você fomos enriquecidos em tudo, para que em toda ocasião possamos ser generosos. E por meio da nossa generosidade, dando graças a Deus. Queridos, eu quero de verdade
você precisa entender que você não é uma represa, você é um rio. E um rio, por onde passa, ele traz vida. Se você acordar todos os dias com essa consciência, eu não sou uma represa, eu sou um rio. Por onde você passar, pessoas podem ser afetadas por aquilo que você carrega. Deixa eu te falar uma outra coisa. Lembrei disso agora. Esses dias eu soube de uma pessoa que estava chateada comigo. Esse ponteiro guardado aqui prejudicou todos vocês. Eu vou encerrar com isso. Eu soube de uma pessoa que estava chateada comigo. E então eu dei um jeito, orei ao Senhor e fui pedir perdão para ela. Porque na verdade o que aconteceu foi um mal entendido. Então quando eu fui conversar com ela, eu digo, posso conversar contigo um minutinho? Ela disse sim. Eu disse, desculpa te interromper, mas eu soube que você não gosta de mim. Ela disse, é verdade, eu não gosto. Eu sou super a favor de conversas assim. Ok? Se você não gosta de mim, não fala para ninguém não, fala comigo. Vocês viram quem falou amém? Marca horário com a secretária. Mas brincadeiras à parte, eu cheguei para essa pessoa e eu disse, eu soube que você não gosta de mim. E ela disse, eu não gosto mesmo porque aconteceu isso em tal ocasião. E eu fiquei surpreso porque eu não me lembrava dessa ocasião. E eu disse, eu quero te pedir perdão. Eu não quero me justificar, talvez eu até tivesse uma justificativa, eu não lembro o que aconteceu, mas eu quero te pedir perdão. Nunca foi a minha intenção te magoar, te machucar, ou ferir a imagem de quem Jesus é. E aquela pessoa disse, tá bom, eu te perdoo. E então na mesma hora eu peguei uma sacolinha que eu tinha separado e dei para ela 2 presentinhos. E se precisava de alguma coisa para quebrar ela, foi os presentinhos que eu dei. Então você diz, pastor, você foi pedir perdão para uma pessoa e você gastou dinheiro. Eu não gastei, eu investi. Conversei com um irmão da nossa igreja, ele disse que estava existindo resistência por parte de uma pessoa. E então ele chegou naquele lugar com uma cesta. Não para nada, mas ele disse, nós viemos para cá e eu senti dar uma cesta para você. A hora que ele deu a cesta, aquele homem encheu seu olho de lágrimas e disse, uau, eu não esperava que vocês fossem fazer isso por mim. Então todas as portas necessárias, elas foram abertas. Preste atenção, em muitas oportunidades você vai poder chegar com palavras. Mas todas as vezes que você de maneira generosa preparou algo, demonstrando que você pensou antes a respeito daquilo, vai dar melhor para você. Não sei se você me entendeu. Existem pessoas que vão conhecer o amor de Jesus Cristo por conta da sua generosidade. Existem pessoas que vão ser libertas de cadeias, de mentiras, de muralhas que foram levantadas. Escuta o que eu estou te falando, que eu estou debaixo de uma inspiração. De pessoas que estavam, é como se elas tivessem muralhas levantadas dentro delas. Mas por conta da sua generosidade, essas muralhas serão derrubadas. Então ore mesmo ao Senhor. Amém. Você pode fechar os teus olhos. Pai, eu te dou graças pelo privilégio de estarmos reunidos. Jesus, Tu és o maior exemplo de generosidade. E que nós queremos andar à altura. Nós queremos sim doar a nossa vida. Nós queremos doar o nosso tempo. Nós queremos doar os nossos recursos, bens, o nosso conhecimento. E sabemos que isso, Pai, nós fazemos a um de Seus pequeninos, aos meus irmãos, aos Teus filhos, e o Senhor recebe. Porque eles, quando recebem aquilo que está sendo feito, a Tua palavra diz que eles dão glórias a Deus. Então tudo volta para o Senhor. Sai do nosso coração dando glória ao Senhor e volta para o Senhor por meio daquele que recebeu. E eu te dou graças, Pai, porque nós podemos e iremos crescer em generosidade. Você pode ficar de pé.
Eu te dou graças, Pai, porque nós iremos provar de coisas maiores. Aquilo que de alguma forma o nosso coração está apegado, aquilo que de alguma forma o nosso coração tem sido envolvido, eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo nos mostrando aquilo que nós precisamos largar, aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos agarrar, aquilo que nós precisamos de fato deixar outros se envolverem. Em nome de Jesus, nós somos guiados pelo Teu Espírito, e eu creio, Pai, de todas as formas, que o Teu Espírito é quem nos guia, é Ele quem nos conduz, e nós iremos crescer nessa caminhada contigo, Pai. Em nome de Jesus, permaneça com seus olhos fechados. Existe alguém em nosso meio que nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso hoje? Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita bem alto, eu quero orar com você. Se você deseja essa noite provar da generosidade de Jesus sobre a sua vida, existe mais alguém? Levanta a sua mão direita, entenda a oportunidade que Deus está te dando. Você pode vir aqui à frente. Uou! Aleluia! Aleluia! Existe mais alguém? Talvez você entrou neste lugar, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a maneira como você passou os seus dias, mas você precisa provar da generosidade de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por amor a você, e você precisa viver essa vida que Jesus tem para a sua vida. Existe mais alguém? Talvez você já fez essa oração, mas por algum motivo você se afastou do Senhor Jesus Cristo, e você deseja voltar a esse lugar que você nunca deveria ter saído. Existe alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe mais alguém? Eu estou vendo a sua mão, pode vir aqui à frente. Aleluia! Vem cá, Maurício, vem cá, Santinho. Eles irão orar com vocês. Qual é o seu nome? Marcelo, e o seu? Patrick. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Duas vidas sendo totalmente transformadas, porque Jesus foi generoso até o fim, porque Jesus deu tudo o que custava para Ele mesmo. Amém. Existe alguém com alguma dor, doença ou enfermidade e deseja receber oração para cura? Se tem, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Vem cá, nós vamos orar por você. Existe alguém que já entregou a vida a Jesus, mas você não tem ainda, você ainda não ora em outras línguas, você ainda não foi cheio do Espírito Santo, você ainda não foi cheio dele e deseja falar em outras línguas? Vem aqui, nós queremos orar por você. Se existe alguém, isso é para todo filho de Deus, não é para alguns, é para todo filho de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você. Amém? Então, se você não fez, continua adorando ao Senhor aí. Se você já orou, já ora, já está tudo certo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo. Ela foi diagnosticada com trombose, ela não estava conseguindo fazer movimento nenhum na perna dela, estava doendo muito. E ela falou para mim que a dor foi embora. Amém? 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 Queridos, nós vamos orar por alguns pedidos de oração. O Armando foi diagnosticado com câncer, a Mona Lisa irá fazer um procedimento médico na terça. E a Divaneide com pneumonia. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar por eles, depois nós vamos ceiar, a gente já está acabando, calma aí. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida do Armando, da Mona Lisa e da Divaneide. Todos os três foram diagnosticados com um relatório médico. Nós consideramos o conhecimento médico, nós não dizemos que essa doença é uma mentira, porque ela foi diagnosticada, mas nós prevalece sobre a vida delas a palavra de Cristo. E nós declaramos câncer secando na vida do Armando agora. Eu não sei o procedimento que a Mona Lisa irá fazer na terça-feira, mas pelo que ela precisa passar, Pai, eu declaro a saúde dela restabelecida. Eu declaro pneumonia secando, pulmões plenos, limpos, respirando perfeitamente, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Querido, se você já entregou a sua vida a Jesus, você está apto a participar da ceia. Você está feliz por isso? A cruz, Jesus te possibilitou, te capacitou participar da ceia do Senhor. Então você vai ter a oportunidade de fazer isso agora. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Coríntios, ele diz que o homem deveria examinar-se a si mesmo, e se ele de fato entendesse que existia alguma coisa que ele deveria pedir perdão ao Senhor, que ele então o fizesse. Amém? Então, se você entregou a sua vida a Jesus, você está apto a participar desse momento. Talvez você tenha aprendido que é preciso primeiro se batizar nas águas, e essa não é uma verdade, porque a Bíblia diz que uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, preste atenção no que eu vou dizer. Queridos, a Bíblia, vamos lá, só para você entender. Você só é salvo depois do batismo nas águas? Não. A Bíblia diz que quando você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, no mesmo momento, você sai do império das trevas e passa agora a fazer parte do reino, do Filho do seu amor. Então a Bíblia diz que quando você confessou Jesus, você é filho dele. Uau! Você é família dele. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo separado, povo de propriedade exclusiva dele. É quem você é hoje. Está comigo? Então preste atenção, porque nós acreditamos que existe mais de um batismo. E o que nós entendemos que quando você entrega a sua vida a Jesus, você foi batizado no corpo, porque agora você é corpo dele na terra. O batismo nas águas é a evidência da tua decisão, mas não é o batismo nas águas que te salva. Ele é a decisão do que você decidiu mesmo, né? Ele é a evidência do que você decidiu viver. Então eu não sei o que você aprendeu, mas entenda, se você é filho de Deus, você tem o direito de celebrar a vida de Deus, de trazer à memória o que Ele fez por você. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Então fecha os teus olhos. Pai, eu te dou graças pelo privilégio de participar da tua mesa. A tua palavra diz que certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Somos sarados em Cristo Jesus, não temos doença em nosso corpo, e se Ele está em nosso corpo, Ele está de maneira ilegal. Na autoridade do nome de Jesus, nós somos livres. Eu te dou graças por esse, que o Senhor diz ser o cálice de uma nova aliança, uma superior aliança. O sangue que nos comprou, o sangue que nos lavou, que nos redimiu, que nos purificou. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Não é pelo que o Senhor tem nos feito provar, não é pelos bens, é por quem o Senhor é por quem o Senhor nos tornou. Em nome de Jesus, você pode comer do pão.
E eu queria que você, ainda diante do que nós conversamos essa noite, eu queria que você trocasse o seu cálice com alguém, podendo ser generoso com essa pessoa. Talvez em palavras, talvez animando ela, talvez dizendo a ela algo que você nunca disse com relação a como ele é um homem temente ao Senhor, como ele é alguém cheio da unção. Eu não sei, sai do seu lugar e faz isso por alguém. Talvez você nunca viu essa pessoa, mas diga para ela sobre a alegria de ter ela com você aqui na igreja. Fica tranquilo, todo mundo ouviu a mesma palavra, não está sendo estranho fazer isso não. Deus falou com todo mundo essa noite, fica tranquilo, está mais fácil. Já fez isso por alguém aí? Era para ter feito, hein? Aleluia, aleluia. Se você fez por alguém, nós vamos ceiar todos juntos então. Espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Aleluia, aleluia. Podemos ir lá? Aleluia, então vamos participar. Tome o seu cálice.